Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, com a convidada mais do que especial, a Beatriz. Obrigada pelo convite. Feliz 2024. Obrigada. E a Beatriz, ela tem um currículo muito extenso, muito bacana. Acho que você vai trazer muita informação boa aqui pra gente, Beatriz. Ela é agricultora, ela é especialista em agricultura orgânica. Também já trabalhou com hidroponia, né? Com agricultura convencional, já passou por todos os sistemas. Morango, cogumelo, ela fornece para diversas redes varejistas, né? Feirantes também. E coordenadora do SPG, que daqui a pouco você vai me contar direitinho o que é essa coordenação aí do SPG que você faz. Você estudou na escola agrícola, qual foi a escola agrícola? O CIA. Isso, em Venda Nova. Venda Nova, ali no município de Teresópolis. Você participou do Empretec. Do Empretec pelo Sebrae, que é dos empreendimentos, né, onde você cria uma empresa e começa a elaborar e desenvolve a sua função empresarial e vê qual é a sua aptidão. Então, o Empretec é muito bacana para quem quer começar um novo negócio. Muito legal. E ainda tem mais, tá? Ela é técnica em edificações, técnica em segurança do trabalho, bacharel em administração de empresas e agora ela concluiu nutrição e está fazendo uma pós também e ela já vai contar pra gente o que é. Essa mulher é poderosa, hein? É maravilhosa, tem um currículo maravilhoso aqui. Mas vamos lá, o objetivo hoje é a gente falar sobre a parte de alimentos, como que esses alimentos influenciam na nossa vida, e ela tá conduzindo para isso, né? Tá se especializando nisso. Fala pra gente aqui, Beatriz, qual que é a função de um nutricionista? O nutricionista, ele trabalha na prevenção, manutenção e no acompanhamento da saúde do indivíduo. Nós somos, assim, a prevenção das doenças. O nutricionista, muitas pessoas têm uma concepção errônea que só vai no nutricionista quando está doente ou quando está precisando. É o contrário. Quer emagrecer, procura uma nutricionista. É assim que a gente faz. Na verdade, você tem que procurar um nutricionista bem antes, porque na verdade tudo passa por um processo de reeducação alimentar. Na infância, o ideal seria, né? Levar a criancinha já lá no... Para já começar os hábitos saudáveis, né? E começar já a promoção da saúde dele, a prevenção, para quando ele chegar numa idade adulta, ele não sofrer com os problemas que hoje são causados devido à má alimentação, à má orientação, porque na verdade as pessoas se alimentam mal porque elas não têm o conhecimento, ou por mais que tenham o conhecimento, precisa dessa orientação, desse apoio emocional, né, e psicológico também que o nutricionista acaba dando, né, ao paciente para que ele possa desenvolver uma qualidade de vida melhor. E tem muito dessa relação psicológica, né, com os alimentos. Às vezes, eu observo algumas pessoas, eu tô triste, eu vou comer. Eu tô feliz, eu vou comer. Tem muito disso também. Tem muito disso, porque assim, na verdade, tudo que comanda o nosso corpo é o nosso cérebro, né? E o que acontece? Quando você está numa crise de ansiedade, ou numa depressão, ou numa situação que te causa um estresse muito grande, muitas pessoas recorrem ao alimento. É a hora para a pessoa parar, pensar, relaxar, para depois se alimentar, porque você vai no impulso. Então, esse impulso, ele não é saudável. Come muito, come o que vê pela frente, come sem a fome, vamos dizer assim. Ele não está querendo comer, mas, na verdade, aquela ansiedade gera essa necessidade de suprir, porque está suprindo uma necessidade psicológica. Então, a pessoa recorre ao alimento. Então, se tiver uma crise de ansiedade, uma crise de estresse, respira fundo, e aí sim, depois você faz a sua refeição, porque a digestão vai ser mais coordenada, teu organismo vai estar preparado. E quando você está naquela ansiedade, naquele estresse, você mastiga rápido, você faz uma mastigação que não é correta, porque na verdade todo o processo começa no teu trato digestório, ele começa na boca. Então, quando você comer, tem que comer devagar, evitar os líquidos, porque na verdade o nosso organismo ele absorve primeiro. Se eu tomar água, ele primeiro vai tratar da água para depois fazer a digestão do alimento. Então, assim, é necessário
comer devagar, sem ingestão de líquido, porque a tua própria saliva, ele está preparando o teu trato gastrointestinal, o teu intestino para receber, né, o bolo alimentar para que possa digerir. Então, quando você toma água, você está atrapalhando o teu sistema de digestão, né? Então, você não está aproveitando muito bem os nutrientes, aí o teu processo digestório começa a ter mais dificuldades. Então, assim, ter a paciência, né? Aquela coisa, comer devagar e comer corretamente. É que a gente tem uma vida muito corrida hoje, né? Muita coisa. O almoço da gente às vezes é de 5 minutos, vamos dizer assim. Já aconteceu comigo várias vezes. Vou engolir a comida aqui para não passar mal de fome, né? E aí acaba comendo de qualquer jeito e para piorar a situação a gente pede aí no refrigerante, né? Pois é, e aí começa a surgir vários problemas, né? Então, assim, hoje em dia dá para se entender que a vida está corrida. Quando você pegar lá a década de 40, de 30, onde tinha a cultura das mulheres de estar mais em casa, ficar mais em casa, preparar o alimento era mais saudável, né? Tinha aquela questão de comunhão, de você sentar para poder se alimentar, junto com a família. Então, aquela conversa, aquela reunião de família também obrigava a pessoa a comer devagar. Então, ela ia comendo devagar. Mas hoje, assim, são 15 minutos para você almoçar. Então, assim, você engole a comida e sai para trabalhar. É assim, falando popularmente, né? Então, assim, e essa questão, ela está trazendo muitas doenças, ela traz muitos problemas. Quando você sai para comer em família, você demora mais. Sim. Você conversa, há uma troca, então você vai mastigando devagar, vai habituando, né, o hábito. Mas essa correria do fast food, que aí teve uma questão da revolução, né, da industrial, das pessoas estarem com a vida mais corrida, mais competitiva, e aí, nesse fluxo de mudança, houve a mudança também das pessoas, porque as pessoas começaram a adoecer mais. Porque teve a ingestão dos alimentos de uma maneira errada e de uma maneira ultraprocessada, que daqui a pouco a gente... Estou entendendo assim, a gente ganha, vamos dizer assim, meia hora ali na hora do almoço e perde lá na frente. E perde lá na frente, porque assim, vamos pensar o seguinte, o sacrifício, tudo exige um sacrifício. Se alimentar bem exige um sacrifício de preparação, sacrifício de você mudar os seus hábitos, comer aquilo que não está habituado, uma verdura, uma salada, uma fruta, um legume, que nem todo mundo gosta e nem todo mundo tem tempo de preparar, porque dá trabalho para preparar, chegar em casa, lavar, descascar, fazer todo o processamento desse produto, e as pessoas estão sem tempo. Só que esse sacrifício de hoje é o teu resultado da não dor e não doença do futuro. Porque, assim, qual é a tua maior dor? É a doença. Quando a pessoa passa por um estado de doença, ela entra num sofrimento muito grande. Então, assim, o sacrifício de preparar um alimento vai fazer com que a pessoa se tenha um alívio no futuro em relação à doença. Então, assim, colocar na balança o que vale mais a pena, você ter um sacrifício de uma alimentação saudável, ter esse tempo de sentar, de comer devagar, de comer os produtos menos industrializados e processados possível. Não estou entrando nem no ultraprocessado, porque o ultraprocessado tem muito conservante. Então, se você pegar um produto, às vezes as pessoas acabam até confundindo o que é in natura, o que é processado, o que é ultraprocessado. In natura é tudo que vem da natureza e não passa por um corte. Ou seja, aquilo que você descascou para comer ali na hora. Uma banana, uma maçã que você cortou. Até nesse caso, assim, cortou a maçã, ela já é um processo. Já virou... Minimamente processado. Descascou a banana. Minimamente processado. Processado, mas ela é um minimamente, porque você tirou a casca. Né? Então, saiu da natureza, vamos lá, o feijão. Ele tem a casquinha dele, né, e que está revestindo e protegendo. Sim. Saiu da natureza, ele está na vagem, ele é um produto in natura. Tirou da vagem, ele já é minimamente processado. Não conhecia esses conceitos. Então assim, porque a partir do momento que você... eu peguei uma maçã no pé com casca, mordi, in natura. Sim.
partir a maçã minimamente processado. Vou fazer uma geleia de maçã, já é processado. Vou fazer um suco, já é ultraprocessado, porque vai entrar os conservantes. Isso falando de uma escala industrial. Né? Mas o suco que você espremeu a laranja ali é processado. É processado, Sim. né? Mas quando vai numa escala industrial, aí já vem aqueles todos o INS, que são vários, então assim, que são os conservantes, eles são legalizados por lei, a Anvisa, o Ministério da Agricultura, todos eles, a vigilância sanitária permite que as indústrias alimentícias usem os aditivos. Sim. Não quer dizer que esses aditivos sejam benéficos à nossa saúde. Ele não vai te fazer um mal imediato, né? Você comeu, vai passar mal. Mas ao longo dos anos, né? Você consumindo uma vida inteira aí, 60, 70 anos consumindo, né? Pois é, porque a gente pega o caso, por exemplo, das crianças hoje em dia, né? A gente tem muito problema com crianças que estão com diabetes, está hipertenso, ele já está com um teor de colesterol muito alto. E aí, da onde vem isso? A frequência alimentar, desde o nascimento. Porque vem aquela questão de formulação, vem a questão do muito açúcar, né? Você já pega lá alguns achocolatados e você não precisa colocar açúcar. Então já tem o teor de gordura muito alto, né? Os lipídios, e tem muito açúcar, e isso já vai obstruindo as artérias, já vai mexendo com todo o sistema. Porque o cacau, na verdade, é o mais saudável. Sim. Só que o cacau é um pouquinho amargo, então ninguém quer fazer o sacrifício, mas é uma questão de quê? Hábito alimentar. Desde criança. Desde criança. Então, essa primeira fase de infância é a mais importante, porque é onde você implanta, a família, de modo geral, implanta a cultura alimentar na criança. Sim. Então, assim, se a família tem uma cultura alimentar que não é tão saudável, que vai muito para os embutidos, os queijos, os presuntos e os salames da vida, as linguiças e os ultraprocessados e processados, a criança vai ter esse hábito de seguir a cultura alimentar da família. Que a criança, por exemplo, ela não nasce gostando de açúcar. Ela não vai gostar disso. Eu tiro, assim, eu tenho uma filha de 2 anos e a gente evita ao máximo de dar qualquer açúcar. E o que eu percebi nela? Que ela não gosta de nada doce, ela tem a tendência das coisas mais azedas, mais cítricas, né? E às vezes você coloca até uma coisinha doce para ela comer, ela já tem uma certa repulsa. Então eu vejo que para ela é ótimo, né? Que no futuro ela não vai ficar com aquela dependência de açúcar, porque eu vejo muito que as pessoas estão dependentes de açúcar, né? A açúcar é tão viciante quanto a cocaína. Sim. Ela te dá prazer, então tudo que dá E prazer. tem estudos científicos né? que mostram isso, né? Que é mais viciante, né? Que a cocaína, cocaína, né? sim, então assim. E é um hábito, e depois que a pessoa começa naquele hábito do açúcar, é muito difícil você se reeducar para a retirada desse açúcar. Porque, na verdade, é gostoso, é saboroso, o teu cérebro Ah, o sente, cérebro adora, né? É uma É, sensação de prazer que o cérebro tem e ele não vai querer abrir mão disso nem tão fácil. nem tão fácil. Então, assim, e aí a gente ter cuidado, começar lá naquela primeira infância, realmente fazer essa reeducação alimentar nas crianças, para que elas possam futuramente, né, estar com uma saúde equilibrada, com os hormônios equilibrados. É porque, na verdade, tem a situação das crianças alérgicas e os pais ficam muito perdidos, né? Então, assim, Não foram orientados. orientados, e às vezes você chega numa situação que você pega uma dieta pronta, mas essa dieta pronta não está de acordo com o padrão de renda daquela família. Então, você tem que pensar em toda essa questão de adequação de acordo com a cultura da família e com a cultura alimentar e socioeconômica. Você tem que levar tudo isso em consideração, né? A criança é alérgica, eu só vou dar a soja. Então você tem que trazer também que isso vai trazer um malefício para a criança, né? Será que também essa família vai conseguir manter isso, né? Então essa tem que dieta. ser, tem que ser uma dieta, o que eu imagino, tem que ser uma dieta que você tenha condições de levar ela A ela e fazer com que o próprio organismo, dependendo do processo alérgico, ele mesmo vai eliminar esse processo alérgico. Eu falo isso pelo meu filho, que ele
nasceu alérgico à proteína do leite, vamos dizer assim. E com o tempo, fiquei 5 anos trabalhando com ele, sem dar nada, derivados, e depois eu fui fazer uma reintrodução. Porque vai chegar na fase da adolescência que você não vai conseguir controlar todos os alimentos. Vamos. Fica difícil, Tem né? os coleguinhas, tem a vida social. Ela pode ser assim, esporádico, mas ela não pode ser um hábito alimentar errôneo constante. Então, hoje, o meu filho ele consegue se alimentar tranquilamente sem ter aquele quadro alérgico que tinha a proteína do leite. Então, ele consegue pegar todos os derivados. Até falo com ele, leite hoje não é leite. Tem tudo ali, menos leite. Menos a pessoa parar para pensar no leite, de forma geral, leite de caixinha tem de tudo. Menos o leite, Menos o leite, né? Então, assim, até porque ele tem durabilidade aí de 1 ano no mercado. Então, o leite de verdade vai ter durabilidade aí de 3 dias e você fervendo e mantendo numa temperatura. Muito cuidado. O pessoal que é da roça aí sabe, né? Tira um leite lá da vaca. Se você não ferver, a minha mãe tem vaca, né? Tem por muitos anos. Se você não ferver imediatamente assim que você tira, em poucas horas ele estraga. Porque é um alimento vivo, né? Então, ele realmente ele vai estragar. Agora você pensa, esse leite de caixinha, 1 ano, né? Ou mais. E às vezes você deixa aberto lá na geladeira e não estraga, não acontece nada. Então, o que tem ali? É muita coisa, né? Para evitar que bactéria cresça, fungo cresça, que os micro-organismos cresçam ali. Então, tem muito aditivo ali. E aí você imagina essa quantidade de aditivo? Porque, na verdade, todo mundo diz o seguinte, a questão dos aditivos. 0, alguma coisa não faz mal à saúde. Por isso que a legislação permite. Mas se você pega 0, alguma coisa por miligramas de peso, né? O que isso vai ocorrer? Porque você não toma só o leite, você vai tomar o leite, você vai pegar o ketchup, você vai pegar a mostarda, você vai pegar... constância, né? E a constância. Todos os dias você está consumindo aqui. Então, isso vai fazendo com que o teu organismo se torne inflamatório, porque, na verdade, ele vai tendo rejeição a essas coisas que não são natural ao teu corpo, né? Então, assim, de tanta coisa que você vai colocando, vai surgindo também as doenças inflamatórias, até mesmo as alergias devido a uma má alimentação, devido a esse número tão grande de conservantes. A gente está iniciando aí 2024, a gente sempre tem aquelas expectativas, né? Vamos mudar alguma coisa? Vamos começar então pela alimentação, né? Tentar, como diz, descascar mais e desembalar menos, né? Para a gente ter uma vida mais saudável, uma vida mais longa também, né? Pois é. E esses ultraprocessados também, biscoito, então um biscoitinho inocente para uma criança não é tão inocente assim, né? Então, no ultraprocessado, o pão, se você levar em consideração um pão francês e a bolacha, aí às vezes as pessoas falam, mas um pacotinho de bolacha não enche, né? Não, você vai querer comer 2, né? 2. Mas se você comer assim a questão da bolacha, pelo aditivo químico e pela quantidade de gordura que tem ali, ela tem uma quantidade muito maior de. Apesar dela não te alimentar, porque o pão, na verdade, por causa do fermento, ele vai acabar te inchando e pode ter algum problema do glúten, você ter alergia. O importante mesmo do pão é aquele pão que leva a maior quantidade de tempo na fermentação. Você deixa ele fermentar até ele ficar bem fofinho, porque o pão de padaria, na verdade, você já compra, ele está fresco, ele fica até meio cru, às vezes, quando você compra ele meio branquinho, né? Uhum. Rapidinho ele já cria bolor, já mofa e tudo mais. O ideal é o seguinte, vai fazer o pãozinho de preferência em casa, quem não pode fazer em casa, tem que ser pão de padaria. Deixa ele lá para fazer uma torradinha. Deixa ele amadurecer, você faz uma torrada e vai ser muito mais benéfico à tua saúde, à tua digestão, do que você consumir o pão propriamente, aquele fresquinho que a gente coloca, a manteiga, né? Então não preciso cortar o pão da... Não precisa... Eu particularmente eu gosto muito de pão, né? Eu até queria diminuir. Não, você tem que cortar as bolachas. As bolachas, principalmente aquelas recheadas, que tem muita gordura hidrogenada, que tem muito açúcar, muito aditivo, e ele não tem assim uma função nutricional para o nosso organismo. Então, o pão ou a bolacha, os biscoitinhos, vamos ficar sempre com pão. Em relação ao pão integral
e ao pão francês não faz muita diferença nutricionalmente. Então, assim, tanto faz um ou Ah, outro. é? Não A vai gente fazer. achava que integral é melhor, então. Assim, o integral ele vai te ajudar na digestão, Uhum, né? Porque, na verdade, ele vai ter as fibras. uhum. Então, na verdade, em relação às fibras, aquele que tem umas sementinhas, ele vai te ajudar muito mais em relação à fibra. Mas em relação à caloria, a valor É a calórico mesma coisa. não faz muita Ah, sim. diferença. Mas em relação às fibras faz a diferença. Entendi. Então, a gente está falando dos ultraprocessados, processados pela indústria. Me diz uma coisa, existe alguma influência das pessoas quando elas vão preparar o alimento, o mínimo, minimamente processado, né? Que é pegou o arroz, cozinhou, pegou o feijão, cozinhou uma carne. Existe alguma influência dessas pessoas com esses alimentos? Essa pessoa está chateada naquele dia, fez uma comida, às vezes está meio irritada, fez a comida, parece que a comida não fica boa. Existe essa influência? Existe. Assim, eu acredito, assim, 100% nessa transmissão de energia. Porque, na verdade, assim, nós somos energia e nós consumimos energia. Toda embalagem tem lá o valor calórico, né? Então, o que é valor calórico? São as energias que nós precisamos para manter o nosso corpo. Uhum. Então, um dia que você está bem, que você acorda bem, que você vai fazer teu almoço, que você vai preparar, que está feliz da vida, vamos dizer assim, né? Que não está pensando nos problemas, você consegue preparar a comida com mais amor, com mais carinho, com mais atenção. Você consegue colocar o teu sentimento na preparação do alimento. Agora, quando você acorda aborrecida, estressada por algum problema, você faz aquela comida com pressa, que não está com vontade de fazer, o sabor é diferente. A tua energia ao consumir também é diferente, porque você já não come com aquele prazer, porque Uhum. você, né, não fez uma comida chateada, não fez uma comida feliz. Então, assim, a harmonia na alimentação, isso influencia também na nossa digestão. Então, eu acredito que muito na questão da sintonia, porque nós somos uma frequência, o universo é uma frequência, nós temos a frequência. Ah, mas eu não acredito em frequência, que tem pessoas que não acreditam em frequência, né? Mas Existe, então, existe, assim, porque somos feitos de átomos e átomos têm frequência e daí vai. É física, é né? física. Então, na física a gente não pode discutir. Então, Aham. os alimentos também têm, porque, por exemplo, você pega um alimento comercialmente, trabalhei com vários tipos de comercialização e senti a energia de preparação e senti a energia das pessoas com o alimento. Uhum. Então, quando você pega num sistema de convencional, que a produção ela tem que ser de grande escala, tem uma preocupação muito grande de ter que produzir, porque Uhum. tem toda a questão. A pessoa tem um estresse na hora da venda do produto, na hora de cuidar daquela coisa. São energias. Quando eu fui para o orgânico, a energia frequencial era outra. E você tocou num ponto muito interessante que eu já tinha percebido essa questão da energia no preparar o alimento, mas antes disso, lá no produtor rural, a energia dele vai influenciar, porque realmente os produtores hoje eu tenho acesso a muitos, eu vejo que é, eles reclamam porque realmente as coisas estão difíceis, tem muitos problemas na lavoura, problema com praga, com doença, com intempéries, com chuva, com vento, com granizo, com tudo que você possa imaginar. E aquela energia transfere ali para aquele alimento? Transfere. Porque, na verdade, assim, aquela coisa, a planta, ela é um ser vivo. Sim. Então, aquela história que você conversa com as plantas e as plantas sentem, e tem aquela coisa que você pode pegar uma maçã, né, bonita, e duas maçãs bonitas, na verdade, e você fazer aquele teste, né? Você é feia, você é bonita, eu te amo. E assim, é como um ser humano. Você acorda todos os dias, as pessoas falam: oi, Janaína, como que você está bonita? Como que está bom o teu trabalho? E você se sente feliz, você se sente motivada. Então, mas se falar algo ao contrário, negativo, a gente vai ficar frustrado. Sim. Então, vamos pensar que a gente está num planeta como um todo e trabalhamos com coisas vivas, que são as plantas,
ela vai sentir essa tua energia, ela vai sentir o prazer que você tem em cuidar dela, né? Então, assim, ela vai ficar uma planta bonita, uma planta cuidada, né? E essa frequência, por incrível que pareça, ela é transmitida também no consumidor final, quando a gente vai pegar para poder preparar a salada. Então, quando eu trabalhei com orgânico, eu tive muito essa experiência de já ter vindo de outros setores, que mais de 24 anos que eu trabalho com a agricultura. Então, eu vi a questão da energia, da questão da troca de sementes, da felicidade de você produzir o alimento, não se importando, vamos dizer, porque no sistema convencional temos que levar em consideração que a produção ela é classificada como comercial e de grande produção, Sim. até para poder alimentar e não estar pensando em nutrir. Tem essa diferença Tem de essa, alimentar tá e e nutrir. nutrir. O orgânico, ele já pensa na questão nutricional, na questão de não ter os defensivos, o agrotóxico, a questão da qualidade de vida. Estilo de vida, que o produtor que é orgânico, ele tem um estilo de vida diferente, né? Diferente. Mesmo que ele tenha necessidade comercial também, porque ele precisa, né? Mas ele tem uma concepção diferente nos alimentos. Então, assim, ele produz com mais, vamos dizer, banco de sementes, ele quer tirar as sementes, ele não pensa em comprar a semente da grande indústria, ele pensa em produzir sua própria semente, fazer aquela coisa crioula de distribuição de semente, compartilhar conhecimento, por isso que, na verdade, o orgânico, a maioria das vezes, é por associação ou grupo, mas há um compartilhamento de conhecimento, uma troca, né? Então, assim, é possível produzir orgânico? É, mas também é caro produzir orgânico, porque o insumo é caro e exige uma questão de necessidade de mais tempo de mão de obra. São mais capinas, né, são mais cuidados, então a pessoa passa muito mais tempo com a planta. Então, por isso, essa troca de energia é muito maior, porque todos os dias, praticamente, ele está visitando. Ele não vai lá passar o veneno, assim, que eu não vou falar a marca, né, para poder acabar com o matinho bem rápido. Ele vai fazer aquela capina, então ele está com um contato maior. Então, isso tudo vem para a mesa do consumidor também, esse trato do alimento. Mas a gente tem que entender também que há uma necessidade de produzir alimento e as indústrias não estão preocupadas em nutrir. Porque se ela for ficar preocupada em nutrir, ela não vai vender, Não né? dá conta De fazer isso tudo. Então, por isso que hoje você tem as lasanhas prontas e com muito sódio e com muito conservante, porque é um prato rápido, é um prato fácil de preparar, diferente de um alimento orgânico que você vai chegar, você vai preparar com calma, tranquilidade, limpar e essas coisas aí de preparar aquele pãozinho, né, aquela massa. Então, mas é muito legal essa questão de energia. Realmente eu acredito muito que está tudo ligado à energia e, consequentemente, à saúde do ser humano, porque quando a tua energia não está bem, a tua frequência não está bem, você tem estresse, você tem ansiedade, você pode ter problemas psicológicos, aí, aí já vem a questão da cabeça, né? Sim. A cabeça não começa a trabalhar legal e aí você precisa realmente mudar o estilo de vida antes que seja tarde, porque as pessoas só pensam em mudar qualquer estilo de vida quando ela já está com uma patologia, com uma situação crítica. Eu não vou ao médico se eu não tiver problema de hipertensão. Eu não vou ao nutricionista para poder fazer uma dieta porque eu não preciso, porque eu me alimento muito bem. Às vezes você até se alimenta bem, mas de uma maneira errada, consome nas horas erradas, né? Então, assim, tem toda essa questão. Eu acho que a gente tem que levar em consideração que a nossa vida é mais importante do que, às vezes, um trabalho que você tem, do que qualquer outra coisa. Porque se você não tem saúde, você não consegue fazer nada. Você não consegue trabalhar, você não consegue sair para passear, você não consegue desfrutar da sua vida. Então, em primeiro lugar, a gente tem que pensar na saúde e começa pela alimentação, né? Porque você tem que se alimentar, não tem jeito, né? Eu tenho um caso de um paciente que, assim, trabalhava demais, por necessidade, né? Ninguém quer trabalhar demais por não essa necessidade. E chegou um certo ponto que ele foi parar na UTI, ficou 37 dias na UTI, e ele já estava obeso,
né? Já estava com 100 e poucos quilos. E chegou um ponto que o médico disse, olha, não tem jeito, não tenho o que fazer, porque aí já estava com problema cardíaco, hipertenso, pré-diabético e tudo mais. E assim, graças a Deus, né, a energia que a pessoa tem de querer viver também, porque é importante a pessoa querer a mudança. Sim. Né? Não basta falar, olha, Janaína, você tem que ter um hábito alimentar saudável. Tem que vir de dentro. Tem que vir de dentro, você que tem que mudar. E aí essa pessoa era fumante, comia pizza o tempo todo, muito ultraprocessado. Então, assim, a questão de trabalhar muito, dormir pouco, ser sedentário, levou a essa questão da UTI. E aí, quando o médico disse que não tinha mais jeito, acharam lá um medicamento, um antibiótico, que acabou revertendo o quadro dele de infecção bacteriana e ele já tinha desenvolvido uma pneumonia muito grave que afetou o coração e dilatou o coração. Nossa. Saindo do hospital, a primeira coisa que os médicos falaram, olha, você não tem mais, não pode fazer atividade física, você tem várias restrições, seu coração está com uma dilatação muito grande. E aí essa pessoa colocou na cabeça dela, eu vou mudar a minha vida. Então, assim, nessa mudança de vida, primeiro a questão alimentar. Ele chegou, mas ele teve que chegar num estado crítico de morte, pré-morte. Para a ficha cair, falei, eu tenho que transformar isso daqui. Começou a transformação. Foi fácil? Não. Não é pra Não é. ninguém, Não é. Então, isso já faz há 10 anos esse fato ocorrido. Hoje, 10 anos, 10 anos a pessoa hoje tem 87 quilos, se alimenta bem, à noite tem a dieta controlada, nada de carboidrato, porque ganha peso, porque essa pessoa reconhece que tem um vício alimentar, porque isso existe, ele não consegue parar de comer, então trocou esse vício por coisas saudáveis, onde ele não ia ter uma retenção tão grande de calorias e açúcares e lipídios no corpo. Então, assim, hoje ele está com 87 quilos, tinha se aposentado por invalidez, voltou a trabalhar, começou a fez os exames, conseguiu controlar a glicemia, a hipertensão está controlada, e agora ele até é lutador, agora ganhou uma faixa preta de jiu-jitsu com 60 anos. Né? Então, assim, tem essas reviravoltas das pessoas. Agora, tem casos também que as pessoas não querem mudar. E aí, assim... É um vício no ficar na situação ruim, né? Porque, na verdade, é cômodo. É mais fácil, é exatamente porque isso. Aí, assim, você fazer uma atividade física todos os dias, cansa. Mas você tem que perseverar ali. Eu acho que vai dar. O sacrifício, é aquela coisa, o sacrifício. Até quanto vale o seu sacrifício para você ter sua saúde? Você faz o sacrifício de levantar todos os dias, de falar, hoje o meu dia vai ser melhor. Hoje eu estou dispensando a margarina, eu estou dispensando a bolacha, mas eu estou comendo uma batata doce cozida, voltar aqueles velhos hábitos, né, no meu caso, dos meus avós, né, cozinhar uma batata doce, cozinhar um aipim, e falei assim, vou voltar a uma alimentação saudável. É um sacrifício, porque, na verdade, você já está acostumado com o sabor, né, dos aditivos, e voltar atrás. E esse sacrifício ele é temporário, porque o teu hábito alimentar ele vai, vamos dizer assim, Você incorporado e você vai acostumar, criar um costume. Deixar um recado pro pessoal que está aí assistindo, você mesmo que está aí sentado, vendo esse vídeo, com o celularzinho na mão, não faz uma atividade física, está se alimentando mal, não espere amanhã para começar a fazer alguma coisa, não espere ficar como esse seu paciente que quase morreu dentro de uma UTI, que foi preciso passar por isso para dar um estalo, para começar a fazer alguma coisa. Faça hoje, não espere o amanhã não, faça hoje, porque a hora de começar, de mudar a sua vida é hoje, não é amanhã. É porque amanhã já pode ser tarde demais. Já pode ser tarde, não vai dar tempo, né? Já era, né? Pois é, porque assim, tem uma pesquisa, quem quiser pesquisar lá no Google, em 2019, 54% da população, 57% da população morreram por doenças crônicas não transmissíveis, que são as cardiopatias, que são a diabetes,
hipertensão. Por quê? Porque às vezes ela se torna um agravo, muito sérios cânceres também, porque as doenças crônicas não transmissíveis, para as pessoas entenderem, é aquela que não passa de pessoa para pessoa. Sim. Ela é adquirida pelo indivíduo através de hábitos. Pode ser o sedentarismo, pode ser o álcool, o tabagismo, a má alimentação, tudo isso faz com que ela desenvolva aquela patologia. Ela não nasceu com a patologia, mas desenvolve por causa do seu hábito de vida de modo geral. Não é somente a alimentação. Então, você faz uma alimentação correta, mas a atividade física é fundamental, porque quando você... Estamos aí na fase dos 40 anos, eu estou com 40 anos. Estou andando, estou fazendo as minhas coisas, estou me movimentando. Mas se não tiver uma atividade física regular, quando chegar aos 70, talvez eu não consiga. Se chegar aos 70, se não estiver fazendo nada... Então, como que vai ser a minha qualidade de vida? Porque, assim, eu tenho que pensar no futuro. As pessoas estão vivendo mais, estão tendo mais expectativas de vida, inclusive em alguns países asiáticos, 90 anos, né? Então, a questão deles se alimentarem também com uma dieta mais natural, né? Com menos ultraprocessados. Os japoneses são exemplos de dieta, não é? Então, os pescados, né? Então, assim, tem toda essa concepção cultural, porque, na verdade, cada povo tem uma cultura alimentar. Então, cada povo tem uma expectativa de vida e tem as doenças desenvolvidas de acordo com sua cultura alimentar. Então, você pegar uma população do Japão e comparar uma população dos Estados Unidos, a alimentação é completamente diferente. É muito diferente, o estilo de vida é diferente. O estilo de vida é E a diferente. expectativa de vida também É diferente. Então, né? assim, de onde vem toda essa diferença? Gente, vem de uma cultura também alimentar. Além de uma cultura socioeconômica e de milhares de anos, né? Que o Japão estava até lendo aí, que é um dos países mais antigos do mundo, né? Então, assim, tem toda essa cultura. Mas o fast food hoje, ele se torna um vício, né? Então, o americano, ele ganhou muita questão, assim, eu tenho amigos que moram lá, e quando saíram do Brasil, eles saíram, né, numa condição, e quando chegaram lá, comida é muita comida, né? Então, muito fácil, tudo muito muito saboroso, fácil. né? Você vai ali rapidinho, pede, não sei o quê. E também a vida lá também é muito corrida, né? Então, isso faz com que você mude o teu hábito alimentar, né? Essa vida corrida também faz com que você mude. Ah, mas como que eu vou preparar a minha comida saudável? E que eu não tenho tempo, porque geralmente a pessoa vai falar, olha só, eu não tenho tempo, eu não sei o que fazer. As pessoas dão um jeito de arrumar o tempo. Hoje a gente tem as granolas com castanhas que alimentam bem. Agora, não esquece de quando for comer granola e comer alguma coisa nesse sentido, tomar bastante água, né? Porque ao invés de melhorar o intestino, a situação prende mais. Porque às vezes, eu comi granola, eu me enchi de sementinha, mas o meu intestino está preso. Mas aí você esqueceu que tem que tomar água, né? Então, assim... Tomo água, eu esqueço todos os dias. Então, assim, consumiu, né? Vai lá, toma seu copinho de água. Então, assim, mas essa cultura alimentar é o que vai trazer o benefício para você ter uma qualidade de vida futura e a gente não passar por esse processo dessas doenças crônicas não transmissíveis. Mas acho que também tem outras opções. Hoje você pode fazer e congelar, faz seu alimento, prepara, ou contrata uma empresa que prepare, ou alguém que faça isso, né? E deixa congelado ali para você consumir durante a semana. Eu acho que tem várias opções. Se a pessoa quiser mesmo, ela consegue, ela vai dar o jeito, né? E às vezes as pessoas falam que é caro contratar uma empresa para te entregar um alimento pronto. Se você levar em consideração o tempo de preparo e o tempo que você não tem e o custo-benefício que vai te trazer, ele acaba não sendo caro. Porque o benefício que você vai ter na tua saúde, você tem que pensar o seguinte, tudo que você come hoje, você pode estar economizando no farmaco amanhã. Então assim, ou você gasta R$400 com a tua alimentação, ou daqui a pouco você vai ter que gastar R$400 com remédio. E aí não tem escolha. Você vai ter que comprar o remédio, porque para você ganhar uma sobrevida, porque o remédio, na verdade,
ele não cura, ele remedia, né? Ele te leva para você ficar utilizando. Então, assim, vale a pena eu gastar hoje com a minha alimentação ou eu vou gastar amanhã com a farmácia, né? Então, assim, vamos pensar na indústria farmacêutica que ela não quer curar ninguém, né? Porque se ela for curar, como que ela vai vender, né? Então, E questão assim de gastar, o fast food, se você parar para pensar, pelo menos no Brasil, ele é caro, ele não é barato. Uma pizza, hoje você vai pedir uma pizza, R$ 100. é caro. Aí você vai comer ali, é uma refeição ali. Aí você vai contratar uma empresa para fazer isso, sei lá, não vai gastar, não vai gastar tudo isso, sabe? Não é tão caro assim. Eu acho que vale a pena se você realmente não tem tempo, trabalha. Janaína, não tenho tempo de preparar, mas eu peço uma pessoa que faça para mim. Entendeu? Então eu acho que vale a pena. Vale muito a pena. E vamos pensar, né? Mas também vamos pensar o seguinte: pega a sua alface, lava, seca, guarda na geladeira e você vai ter ali durante alguns dias ela preparada. Então, assim, vou fazer um legume. Não precisa fazer todos os dias. Todos os dias você já faz uma porção e já deixa preparada. Então, assim, quando for comer também, evitar uma coisa que as pessoas fazem muito é colocar um macarrão com arroz, né? Eu não consigo comer mais assim. Então, são dois tipos de carboidrato. Então, vamos fazer assim, uma dica de prato bem rapidinho. A gente tem assim a vantagem do arroz e o feijão no Brasil já fornecer a maioria dos nossos nutrientes então assim, o arrozinho, o feijão, uma saladinha, uma proteína, pode ser o ovo, pode ser um frango, pode ser uma carne vermelha. Então assim, sempre deixar o teu prato, aquela velha história, deixar o teu prato colorido, sempre deixa o teu prato colorido. São alimentos básicos, pelo menos na nossa cultura, né? O arroz, feijão, uma carne e um legume, uma salada. O feijão, ele tem ferro, tem cálcio, tem fósforo, então é um alimento muito rico. E é uma coisa que está todos os dias na mesa do brasileiro, é o arroz e feijão. Apesar que já tem pesquisas dizendo que a gente está consumindo menos feijão, né? Eu sou uma que evita, às vezes eu não sei, simplesmente não coloco na minha comida. Porque já vai se perdendo um hábito, a cultura Pode alimentar, ser, pode ser. alimentar. E às vezes eu como, eu falo assim, nossa, isso é tão gostoso, por que eu não tô comendo mais feijão? Esse dia eu pensei isso. O feijão é tão gostoso, por que eu não tô comendo? É a costura do hábito, porque assim, você está numa geração, eu estou numa geração diferente dos meus pais. Os nossos filhos vão estar em outra geração. Então vem o quê? A cultura alimentar. É importantíssima essa questão de cultura alimentar, porque na verdade a gente tem que ficar muito de olho assim, observando o que está acontecendo no mundo de modo geral. Então, assim, está entrando cada vez mais produtos industrializados e ultraprocessados e menos produtos in natura. O produto in natura automaticamente acaba se tornando mais caro. Então, assim, a nossa cultura alimentar ela vai seguindo um padrão. É automático, porque passa o comercial na TV e aí a pessoa te induz, é gostoso, é saboroso, é bonito, vamos dizer assim, que as pessoas consomem com os olhos. A pessoa vai lá e... Você falou um negócio que eu lembrei de umas situações aqui de gerações, né? O meu pai, ele tem uma coisa com ele que a gente que era criança, você não entendia muito bem, mas todas as vezes que a gente ia numa festa de aniversário, ele tinha que jantar primeiro antes de sair. Minha irmã tá aqui, ela tá de prova disso, né? Ela tá aqui assistindo. Todas as vezes. Não, tem que jantar primeiro. Aí eu, pai, mas lá vai ter cachorro quente, lá vai ter bolo, vamos comer. Mas você vê que é realmente da geração de não dispensar o arroz e o feijão em momento nenhum. E até assim, tem a vantagem que quando ele chegar lá, ele vai consumir menos. Vai consumir menos, é. Então, assim, vamos dizer que seria o aniversário, seria só... É a sobremesa, realmente, que faz sentido. Não, eu vou comer o bolo, é sobremesa, vai ser minha refeição principal. Então, assim, o valor da refeição principal é fundamental. Aquela coisa também de comer muito tarde, né? Então, assim, o ideal é comer até às 18 horas, né? Não comer comida pesadas, para você entrar naquele jejum, pelo menos da noite. Porque essa coisa de levantar de madrugada e comer também, você acaba não tendo jejum
estômago não dá tempo de fazer todo aquele processamento de digestão, daqui a pouco você já vai colocando mais comida, então você precisa desse tempo de jejum. Eu acho assim, é uma concepção minha, a pessoa levantar da cama de madrugada para comer, abrir geladeira e comer, acho que realmente tem que procurar ajuda, né? Porque você não conseguir dormir aquelas horas, sei lá, 8 horas sem comer alguma coisa, né? Então, eu estou estudando um pouquinho a mente humana também, que agora o meu curso está vindo para psicanálise, né? Para poder entender um pouquinho essa questão de ansiedade do ser humano e tudo mais. Está tudo dentro da mente. Então, quando a pessoa abre a porta da geladeira de madrugada, é porque ela está com algum problema. Na verdade, nem sempre ela está com fome, mas ela está com alguma situação de insônia, de estresse, que faz com que ela vá procurar um refúgio, um amigo, vamos dizer um amigo. A comida é sua amiga. É ato confortante, né? Então, se eu estou comendo, eu estou me sentindo confortável, eu estou tirando toda aquela ansiedade, né? Eu estou dando uma relaxada para não pensar. Então, assim, tudo está dentro da nossa mente, né? Então, a questão até mesmo a questão das patologias. A pessoa que pensa que está doente, geralmente ela fica doente. Enfiou na cabeça que tem um problema, dali a pouco aquilo realmente aparece. Acontece. Né? Então, assim, ela não... E o contrário também, né? O contrário também. Então, a cura, se você consumir o alimento, estou preparando meu alimento, esse alimento, ele vai me trazer benefício, ele vai me trazer alimento... Sabe aquela coisa do Ho'oponopono? Porque muita gente vai... Como é que é o negócio? Aquela coisa do agradecer. É uma prática havaiana que você vai agradecer. Mas repete pra mim. Como... É Ho'oponopono. Ho'oponopono. Eu nunca ouvi falar disso. Então, assim, agradecer. Então, é o agradecer. É o agradecer, porque assim, a natureza, obrigada pelo meu alimento, obrigada pela minha saúde, obrigada por eu estar satisfeita. Ser grato às coisas. Ser grato. Então, na verdade, é uma prática de gratidão. Sim. E quando você começa a colocar essa prática de gratidão na sua vida, as tuas energias também começam a fluir melhor e modificar. Porque, na verdade, é tirar aquela coisa do reclamar, né? Porque assim, a minha cultura de anos atrás, da minha geração de família, era do reclamar. Sim, você perguntava, tá tudo bem? Ah, minha filha, eu tô com a dor não sei aonde, não consigo levantar. Não consigo, tá tudo ruim. Eu só perguntei se tá tudo bem. É desse jeito. Dá um diagnóstico completo. Então, assim, eu pergunto à minha mãe, no caso. A minha mãe é hipertensa, diabética, patologia renal, não tem um rim, etc. E você pergunta a ela como que tá. Tá tudo mal, tô doendo, não sei o que. Olha, você fez a dieta, você retirou o sódio, você... Não tenho tempo. Mas tem tempo para reclamar. Mas tem tempo para reclamar. Então, assim, santo de casa não faz milagre? Não sei. Então, todos os dias, olha só, você tem que ver. Meu irmão é psicólogo, né? Está se formando em psicologia. E aí a gente vai falando, santo de casa não faz milagre. Esses dias eu vi um vídeo, achei bem interessante, um cortezinho, que se você ficar ouvindo uma pessoa reclamar 30 minutos, o seu organismo demora 5 horas para se desintoxicar daquelas... que vai produzindo toxinas dentro do seu organismo, demora 5 horas para eliminar aquilo. Porque você pega uma pessoa que reclama muito, você sai até com dor na coluna, né? Porque você sai com aquela sobrecarga, com aquele peso muito grande. Então, assim, o pensamento positivo. E aí vem a questão do... o que a nutrição tem a ver com pensamento positivo? Tem tudo. Porque se você não quiser mudar, você não vai mudar. Se você não tiver autoestima de querer fazer, você não vai fazer. Se você não quiser mudar, começando pelo que você coloca para dentro, sua alimentação, você não vai. Então, assim, eu sou capaz, sempre pensando, eu sou capaz, eu vou mudar, ninguém vai fazer por mim. Você tem que lembrar o seguinte, falar mal da gente, todo mundo fala o tempo todo, mas quando você morre, não chora 5 minutos, se chorar e vai embora. Então, você tem que pensar na questão seguinte, quem eu sou? Eu tenho que ser importante para mim. Eu tenho que me dar valor, eu tenho que valorizar a minha vida. Porque se eu ficar doente, ninguém vai sofrer como você. Como você.
Então, assim, se você acha que o não cuidar, porque às vezes tem a questão psicológica, que as pessoas não se cuidam para poder chamar a atenção de outras pessoas mais próximas, Sim. para poder tentar ter o afeto daquela pessoa, ter Um aquela afeto forçado. forçado, para que as pessoas se Tem um preocupem dom. com ela. Eu já tive peguei casos assim, mas vamos levar em consideração que ela tem que se amar, é a falta do amor próprio. Ela está dependente emocionalmente de outra pessoa. E isso faz também com que ela não queira se cuidar, não queira se projetar e não queira ter uma qualidade de vida para chamar a atenção de uma outra pessoa, aquela dependência emocional. É aquela pessoa que fala assim, eu não vou mudar minha alimentação porque na minha família ninguém quer comer direito, só eu, e só para mim fica difícil. Não é assim? Tem 3 pessoas na família, e ela quer mudar, mas não vou porque o meu marido não muda, o meu filho não muda. Mas a partir do momento que você começar a fazer o prato, e o prato é aquele, Todo mundo vai, né? todo mundo vai. Então, assim, podem até reclamar no início, mas a questão, ignorar e todos os E dias... continuar, tocar o barco, A né? história do meu filho que não comia abacate. De jeito nenhum. Não comia abacate. Odiava abacate. Aí, todo dia ele chegava da escola, cheio de fome, que eu já sabia que chegava às 5 horas, já estava, mãe, o que tem para comer? Abacate. Aí, mãe, o que tem para comer? Abacate. Aí chegou um belo dia que ele falou, Não tem jeito. me dá esse tal do abacate. A fome era tanta que o abacate ficou gostoso. E aí passou a gostar. Aí agora, né, vive querendo comer guacamole, entendeu? Aham. Começou a apreciar o abacate. Então, assim, tudo é questão de às vezes você deixar, meu filho não come fruta nenhuma, meu filho não come nada. Vamos fazer o seguinte... Tenta pelo menos ofertar, né? Coloca ali. Porque, na verdade, ele tem promoção, assim, dentro de casa de várias outras coisas, biscoitos e fandangos industriais. Eu falei até a marca do produto. Assim, várias outras opções. Que ele não vai querer comer o saudável, porque na verdade não é agradável nem palatável para ele, porque ele não está acostumado. Mas o dia que você retirar e falar, olha o que tem, só tem maçã. A fome falou mais alto, A fome vai falar mais alto e aí vai se tornar gostoso. Vai comer o que tiver, Porque né? o melhor tempero é a fome, né? Porque se você tiver com fome, tudo fica gostoso. Então, assim, tá com fome, é a hora de você oferecer o alimento, porque na verdade é a resistência. Agora, claro que tem resistência de pessoas que sofreram traumas na alimentação. Então, tem pessoas, por exemplo, eu não como arroz de jeito nenhum. No caso, não eu, mas um paciente não come arroz de jeito nenhum. Não consegue comer. Não consegue comer. E aí a gente vem na questão emocional e psicológica. Por que Trauma ligado àquele alimento. aquele alimento? Por que você não come arroz? Aí você vai buscar lá na infância por que ele não come arroz. Ele não come arroz porque quando a mãe dele saía para trabalhar, ficava com a funcionária em casa, a funcionária não esquentava o arroz e dava aquela massa de arroz frio. Ai, nossa. Então, assim, tomou uma resistência àquele alimento. Então, não adianta você colocar arroz para ele, porque ele já criou essa resistência, esse bloqueio mental, que não vai comer. Porque toda vez que coloca o arroz, ele vai lembrar do fato de... Inconscientemente, né, aquilo vai vir. Vai vir o fato da infância, então ele não consegue. Então, nesses casos, você tem que trabalhar o psicológico, você tem que trabalhar a introdução. Em alguns casos, a gente até consegue quebrar esse bloqueio, em outros casos, você só faz a substituição. Aí, qual seria a substituição dele? Sempre a questão do macarrão. Macarrão, 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 macarrão todos os dias, mas não é aquele macarrão magrinho, macarrão com queijo, macarrão com linguiça. Carrega outras coisas. Outras aí, coisas. Né? Aí você acaba o quê? Desenvolvendo uma patologia devido à quantidade imensa de carboidrato, porque não é um prato de macarrão, são 2, 3 pratos de macarrão. Então, também tem a questão de quantidade. Nossa. Aí, para poder manter a questão do peso, o equilíbrio, partiu-se por quê? Vai comer um empim. Come uma farofa, come uma salada, e aí a substituição para não ficar naquele peso do macarrão. Então, assim, hoje consegue viver sem o macarrão todos os dias e já substituiu, já não come mais 2, 3 pratos. Não precisa comer o arroz, mas também ficar só em um determinado tipo de alimento e supercarregado também fica fica ruim. pesado. Então, Beatriz, eu
Eu acho que a gente poderia ficar horas e horas aqui falando, né? Que é muita coisa interessante. Eu acho que tudo isso ajuda muito as pessoas. O intuito aqui realmente é esse, é trazer informação para as pessoas, é ajudar as pessoas. E você comentou comigo que está escrevendo um livro, conta mais. Para contar um pouquinho da experiência de vida nesses vários anos, desde do projeto da agricultura, da minha infância. Então, muitos anos aí, porque, na verdade, além de ser nutricionista, eu sou agricultora, né? Então, assim, sei um pouquinho da onde veio o alimento, de como é produzido o alimento, desde Não, sabe bastante. da questão das sementes, né? Do tempo, do lidar com a terra, do sacrifício de lidar com a terra, né? Então, assim, da questão das energias, porque na verdade, né? Então o meu livro hoje, assim, eu estou trabalhando na nutrição frequencial, não só somente na frequência alimentar, porque assim, na questão de quantas vezes você se alimenta por dia, qual é a necessidade nutricional, contar um pouquinho para as pessoas que esse alimento ele tem uma energia, ele tem uma história humana na produção, então assim, tem uma relação de amor, de carinho, de sacrifício e satisfação. Porque quando você colhe o teu produto está bonito, está satisfatório, ele é um produto energeticamente positivo. Sim. Então, assim, e isso a gente está transformando para a pessoa que está indo lá buscar o produto, seja na feira, seja no mercado, ele também ter a satisfação de estar levando um produto desde quando era sementinha para sua casa, para poder trazer para sua mesa, né? Sim. Então, assim, eu estou trabalhando a questão das energias, que eu acredito demais, que tudo é energia, tudo é uma frequência. Você sentar à mesa com a sua família, com as pessoas que você estima, com seus amigos, e ter um momento de prazer na alimentação, é um momento de comunhão. Então, a gente tem que pensar o seguinte, quando você vai fazer uma reunião, você chama alguém, você logo oferece um cafezinho. É uma forma de você trocar as energias, de você conhecer melhor a pessoa, de você conversar. E a gente voltar um pouquinho lá atrás e buscar essa cultura de sentar à mesa, porque a gente está perdendo essa energia, essa questão de estar com a vida muito corrida, dos alimentos serem de fácil preparação, não ter mais aquela harmonia de você chamar o teu filho, vem aqui, vem descascar uma cebola, vem descascar um alho, vem cozinhar com a gente, ter aquele prazer de comunhão, de participação, né? Então, eu estou trabalhando muito essa questão de trazer a frequência, tanto a frequência de quantidade, quanto a frequência energética dos alimentos para o livro, trazer uma concepção de que o alimento é a nossa energia fundamental. Não tem outra coisa. Se você está no hospital, a primeira coisa que você precisa para se recuperar é alimentar bem. Né? Então, você tem que se alimentar bem, você tem que se nutrir bem, então, para que você tenha uma recuperação mais rápida. Se você está lá e deixa de comer, você está perdendo nutrientes, você está perdendo gordura, você está perdendo proteína, você está tendo um desgaste. Então, todo paciente ele precisa de uma recuperação imediata através dos tratos. Claro, tem os químicos, mas a questão da natureza dos alimentos. E vamos pensar de uma maneira bem prática. Você pega um carro, você vai colocar um combustível. Esse combustível não é lá de boa qualidade, mas ele é bem baratinho. Vamos dizer que ele seja adulterado. Sim. E você vai andar com o teu carro por algum tempo, ele vai até andar. Mas uma hora... Uma hora ele vai começar a dar várias falhas mecânicas e aí você vai ter um prejuízo imenso. Então, vamos pensar que o nosso corpo realmente ele é um motor. Ele precisa de um combustível. E esse combustível ele tem que ser de qualidade. Porque quando ele não for de qualidade, chegar lá na frente, as nossas artérias vão estar entupidas. Chega, né? A conta chega. E aí, né, a questão de um infarto, a questão de um diabetes mellitus, de uma patologia mais grave, vai ser muito mais difícil você recuperar. Então, assim, é um investimento, mas um investimento no seu corpo, na tua saúde, na tua qualidade de vida, a questão de você cozinhar com amor, de comer com amor,
né? E assim, e comer bem. Ah, posso comer de vez em quando alguma coisa que não seja? Claro que pode. A questão é a frequência, o quanto você pode, e, né? Então, e aí esse meu livro assim vai ser desenvolvida toda essa experiência de vida que eu tive, que passei por vários lugares, né? Vai ser fantástico. E você e sempre o acreditar. Sim. Então, assim, se você perguntasse, Beatriz, você acreditaria que hoje você estaria formada? Não, porque eu nasci de uma família pobre, casa de barro, de pau a pique, pai e mãe analfabeto, fui ter energia elétrica com 14 anos, então fui fazer minha primeira... Você venceu tudo isso. Acreditando e lutando, porque foram muitos anos de sacrifício. Fui fazer minha primeira faculdade com 30 e poucos anos, 34 anos. Então, assim, é muita persistência. Você tem que acreditar muito. E a dieta é a mesma coisa. Ah, vou começar minha dieta. Persiste. Acredite que você é capaz. Vai fazer sua atividade física, mesmo que, lembrando, o sacrifício sempre vai ser recompensador, porque a doença e a dor é muito maior do que o sacrifício que você está fazendo. Sim, com certeza. Né? Então, daqui a pouquinho vai estar lançado. Vai lançar esse ano ainda, Beatriz? 2024, promete? É, porque muita pesquisa, né? Não é fácil. Eu imagino que você queira fazer um livro bem bacana e eu tenho certeza que esse livro vai ajudar muitas pessoas e eu quero estar nesse lançamento do livro, hein? Vai estar, Eu sim, quero com certeza. participar, você me convida e eu quero um autografado ainda. Com certeza. E assim, com certeza eu vou pegar esse livro, vou ler e vou trazer para minha vida e também tentar levar para a vida de outras pessoas, né? Porque não adianta a gente ter conhecimento só pra gente, né? É verdade. A gente tem que distribuir conhecimento, né? Foi até o que meu marido falou, por todas as histórias de vida que você tem, por tudo que você passou, por todas as dificuldades, achar que eu nunca empurrei um carro velho no meio de uma serra para poder pegar. Já fez muito isso. Então, assim, é muita dificuldade, porque às vezes as pessoas elas te veem, te enxergam de uma maneira, mas não sabem a tua história de vida. Acho que foi fácil de chegar, fácil, mas não é. Todo mundo passa por alguma coisa. E é importante você expor isso, porque você vai ajudar outras pessoas, outras mulheres. Você falou que fez faculdade com 30 e poucos anos. Às vezes tem alguém que está assistindo que já passou da hora de fazer, estou com 35 anos, não vou fazer faculdade que estou velho. Não tá, não. A hora de começar é agora, faça. Está com vontade, faça. Quer fazer um curso, faça. Porque as coisas são assim, às vezes não deu para fazer lá atrás, mas você faz agora que dá. E sempre dá tempo. Sempre, nossa, não importa a idade. Então, assim, às vezes é a gente que coloca o empecilho na própria vida, o não acreditar. Sempre a né? gente. Sempre a gente. Então, assim, você tem que acreditar, correr atrás e que uma hora o teu objetivo ele vai chegar. Então, aquela questão do pensamento positivo. Sim. Então, assim, dificuldade, vamos ter várias. Agora, como que você vai enfrentar essa dificuldade? Mas se você não passa por essas dificuldades também, hoje, você, Beatriz, não seria a pessoa que você é hoje. Com certeza não teria história. Então, assim, Não teria história, não estaria escrevendo um livro. Olha só que coisa fantástica, a pessoa escrever um livro. É lindo isso. E passar isso para outras pessoas, isso é maravilhoso. Porque tudo que, às vezes, as pessoas só sofrem, mas esse sofrimento... ele tem uma causa, porque ele está te fortalecendo, ele está te amadurecendo, está te trazendo uma experiência de vida e às vezes a gente sofre por coisa que falta conversar com alguém, porque às vezes tem uma solução, mas você não está enxergando a solução para aquele problema. Então, assim, eu falo, eu não consigo fazer uma consulta de 15 minutos num consultório, porque eu tenho que entender quem é você primeiro, para poder chegar a uma conclusão de como eu vou poder te ajudar em alguma coisa, né? Então, já viu que eu falo bastante, né? E a gente adora, eu também gosto. Mas se alguém quiser se consultar com você, como que faz? Então, vou deixar meu número aqui com você. Tá, você tem Instagram? Não, tenho que fazer ainda, Tem que né? fazer. Tem que fazer. Vamos ajudar você com o Instagram, o pessoal entrar em contato com você. E eu deixo seu número, se alguém precisar, quiser. Você reside em Teresópolis, Isso. atende ali em Teresópolis. Atendo em Teresópolis, mas também, assim, dependendo da situação, posso atender a pessoa em casa, porque depende muito da situação, né? Mas
Tamo aí. Se precisar de um espaço para atender aqui em Friburgo, tá aqui o escritório da Tá HR bom. aberto para você. Obrigada, Tá? viu? Às vezes alguém está assistindo e é daqui de perto, eu queria fazer uma consulta. A gente tem um espaço reservado aqui que dá pra gente fazer. Ah, que bom, obrigada, Tá? viu? Beatriz, eu achei maravilhosa essa conversa aqui. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Nossa região precisa de pessoas assim como você, tá? E depois, se quiser voltar para a gente conversar mais, vamos fazer mais, porque eu gostei muito e me ajudou, me esclareceu muitas dúvidas também. Eu que te agradeço assim, a oportunidade, sempre. Então, assim, sempre ser muito carinhosa comigo. E, assim, muito obrigada mesmo por tudo, pela oportunidade. Nada. Então, se você gostou aqui do nosso vídeo, deixa aí o seu like. Se é a primeira vez que você está assistindo, se inscreve aqui no canal para você receber todas as notificações e clica lá no sininho para receber as notificações. E tchau, tchau!